Revista Cultura Espírita, janeiro 2015. Artigo central: Educação, Consciência e Totalidade. Ciclos da Evolução Humana. Denizar de Souza. Pelos caminhos da educação, recomeço e esperança. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, em busca da supersimetria do ser. Antônio Carlos Lima. Entrevista de janeiro, por uma nova economia. Gerson Simões Monteiro. Crônicas de Família, Ana Guimarães. Bom dia, Ano Novo! Destaque para o centenário de Silvio Walter Xavier, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Origem do Mal, Fabiano Nunes. No Acervo do ICEB, Histórias das Religiões 2, Coronel Delfino Ferreira. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Gilberto Lepeniski, Arte e Renovação do Homem. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Esse é o nosso primeiro programa deste ano e, evidentemente, desejamos muito que haja um ano bom, um ano de paz, de harmonia para todas as pessoas, para o mundo inteiro. O mundo está muito doente, né? Muito. Precisamos de Jesus, o grande médico das almas, para harmonizar os entendimentos, celebrar a fraternidade entre todas as criaturas, independente de língua, raça, costume, religião, celebrar a fraternidade. Que este ano possa ser, assim, uma celebração da fraternidade para todos, né? Nosso irmão Assaruí, que é o produtor do nosso programa, vai fazer agora a sua saudação a todos vocês. Exatamente, na extensão das palavras do César, pedir a Jesus que, na extensão desse ano de 2015, possa amparar, proteger, iluminar a todos os nossos companheiros. E assim seja. Sim. E o nosso Joel Vaz está aqui, também para a sua saudação e a sua luminosa ajudinha. Jesus no coração, sempre, sempre, mais do que nunca, oportuno tê-lo agora, no limiar deste novo ano, que desejamos que seja o melhor ano das vossas vidas e de todos aqueles que cabem no vosso coração. Ano novo, vida que se renova na construção da nova era, um convite ao árduo trabalho da reforma íntima. O Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci inicia o seu calendário de palestra para este ano, uma jornada de 32 palestras, e abre os trabalhos hoje às 19h30, a querida irmã Maria da Graça Pereira, lá no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. E só por curiosidade, ao longo destes 24 anos de atividades do grupo, fundado pelo Augusto César Vanucci, desencarnado há 22 anos, mais de 800 palestrantes passaram pelo teatro, apresentando temas de grande conteúdo doutrinário. Beleza, muito bom. Maravilha, o legado que ele deixou, fantástico. O SERGE e o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, convida a todos para participar de uma ou de mais das 36 ações que desenvolvem durante todo o ano nas diversas unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. Lá no Recreio dos Bandeirantes, em Rocha Miranda, na Ilha do Governador, Manguinhos, Taquari, Itaguaí, Cabo Frio e principalmente na sua sede em Jacarepaguá, na Estrada do Pau Ferro 325, ali no Pichincha. Tomem notícia, tomem consciência, conhecimento dessas ações e participem delas. Extraordinário trabalho. Né? Extraordinário, belíssimo. Os funcionários, abnegados trabalhadores do Hospital Pedro de Alcântara e as meninas internas, como eu as chamo, agradecem a todos que ajudaram a vencer as dificuldades naturais de fim de ano. Agradecem orando por todos. A Associação Espírita Obreiros do Bem, mantenedora do hospital, convida
para conhecer a belíssima obra que se desenvolve na sua sede, ali na rua Santa Alexandrina, 667. Vale a pena visitar as meninas, elas ficam agradecidérrimas por esse convívio fraterno, porque muitas não têm família nenhuma. O Sérgio manda um aviso que hoje, às 21 horas, haverá reunião de gestão e conteúdo. E no dia 10, das 9 às 17 horas, reunião para avaliação de metas com a equipe da área de ações estratégicas da CERJ. Dia 11, das 9 às 13 horas, reunião do Conselho Diretor e o encontro para a confraternização da Mocidade Espírita do Rio de Janeiro. Fica ali na Rua dos Inválidos, 182. Tem uma livraria bonita, vale a pena visitar a sede da CERJ também. E se integrar ao movimento espírita do Rio de Janeiro, que é intenso, cada vez mais rico. E não se esqueçam que no ano que vem vai haver o 8º Congresso Mundial Espírita de Lisboa, em Portugal. Muitas pessoas têm passado e-mails, até me ligado, os mais próximos, para saber como é que é e tal. Já dá para fazer as inscrições, é só entrar em contato ou a FEB e saber mais quais são as ações que possam já absorver as inscrições para o ano, reservando hotel, transporte e tal, pegando naturalmente os convidados, o roteiro de palestras, enfim. Participar de um congresso espírita é uma coisa inesquecível. Maravilha. Nós tivemos a oportunidade de participar de mais de um, mesmo lá em Lisboa, né? Deus quiser, né? Muito bom. E em Miami também. É inesquecível, é fantástico. Vale a pena começar a fazer uma economia assim, porque hoje esse modelo de viagem é tão fácil. É uma poupancinha que quando chega lá, chegou lá. Eu cheguei também. Meu diretor fez. Muito bem, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, respondendo agora a pergunta enviada pelo nosso ouvinte, Sérgio Inforzato, de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro. Ele questiona a oração, diz ele: a oração é uma das dúvidas que tenho com relação ao nosso diálogo com Deus. Percebo que nem sempre a fé com que ela é feita tem correspondência, ou seja, é atendida. O que rege esse critério de atendimento, Saruí? Aliás, essa dúvida é uma dúvida recorrente em muitos espíritas, e até não espíritas, enfim, em muitas pessoas, porque inclusive eu já ouvi pessoas dizendo que não há necessidade de nós orarmos, porque Deus sabe perfeitamente do que nós precisamos, não precisamos dizer a Ele, nem pedir a Ele o que queremos, o que sem dúvida nenhuma é uma visão completamente distorcida da questão, né? Então, meu amigo, em primeiro lugar, é muito importante lembrarmos que a nossa relação com Deus não é uma relação de troca, e sim de méritos. O fato de nos dirigirmos ao Pai com todo o fervor, procurando obter alguma coisa que não seja importante, não significa que teremos atendimento automático. O nosso senso de merecimento é muito flexível e quase sempre combina com um certo egoísmo. Nós sentimos que somos merecedores por atos que praticamos, sem entrar na natureza desses atos. Vale lembrar a passagem do Evangelho, que é a parábola da viúva pobre. E isso está no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 12, versículo 41. Nessa passagem, onde os fariseus ricos depositavam gordas contribuições na caixa de coleta e com isso estavam certos de agradarem a Jeová, enquanto que a viúva pobre, ao depositar 2 moedas, era alvo de chacotas, pois aquilo não poderia agradar a Deus. No entanto, a memorável lição de Jesus exaltou e engrandeceu o gesto da viúva, que deu do que não tinha, e com isso alcançando um mérito muito maior. Muitos pensam como os fariseus e acham que têm méritos por vezes, e isso não passa de uma caridade interesseira, sem o verdadeiro conteúdo da caridade. Quando nos relacionamos com o Pai,
a melhor atitude é a da humildade, colocando no juízo dele as nossas rogativas. E Deus, sabedor de todas as coisas, há de permitir aquilo que de melhor pudermos receber. Os amigos espirituais, eles já nos ensinaram que o não atendimento de um pedido não significa que Deus está nos punindo, não cabendo a descrença e a revolta no lugar da humildade. Então, na verdade, nós precisamos entender a questão, muitas vezes, do não atendimento como uma necessidade que nós temos, como uma forma de nos entendermos, de nos harmonizarmos, né? Afinal de contas, na lei de causa e efeito, num planeta de expiações e provas, não podemos querer que sejamos aceitos e que as coisas aconteçam dentro da nossa perspectiva. O professor Pastorino convida a nossa atenção nos seus estudos a respeito do significado da palavra fé, da origem, né? Vem de fides, né? Do latim, que deu fidelidade. A ideia de fé está associada à ideia de sintonia. Veja, um aparelho de alta fidelidade é um aparelho sofisticado. Estabelece uma relação muito, muito íntegra entre o emissor e o receptor. Por isso, o som que você obtém de um aparelho de alta fidelidade é um som muito bom, né? Sem rasuras, sem ruídos. Enquanto que aqueles antigos rádios chamavam rabo quente, né? a sintonia era muito ruim. Então, o som era cheio de rasuras, né? Um rame terrível. Então, quando fala em oração, você está falando em alguma coisa que tenta estabelecer uma alta fidelidade com Deus. Ou seja, o ser humano, como diz a doutrina espírita, é um ser vibratório. Então ele vibra. Se você vibra no mal, as ondas que saem de você são ondas longas, ondas grosseiras e ondas que ficam ali no seu entorno, então te fazem mal. Se você vibra no bem, as ondas são curtas e vão longe. Uma oração é uma onda ultra microcurta, vai muito longe, é cósmica. E aí ela vai encontrar resposta em onde nós nem imaginamos. Esse é o grão de mostarda. Essa oração muito sentida, e mesmo que seja uma sintonia muito breve, muito pequenina, mas sendo desse nível de qualidade, estabelece uma relação direta com a divindade. E aí você recebe aí de retorno, por alta fidelidade, por sintonia muito clara e perfeita, límpida, você recebe a resposta divina. Então é uma outra relação, um outro entendimento, né, que se faz dessa questão da fé. Aliás, por falar em fé, por falar em oração, nós estamos aqui no nosso primeiro programa do ano, não é, sabe? Nós queremos, dentro dessa visão da sintonia fina, dessa vibração que vai buscar realmente as fontes fecundas e infinitas do amor de Deus por todos nós, vamos fazer uma oração para o ano novo. Pedir aos ouvintes que nos acompanhem. Isso, né? Vamos lá, dentro dessa visão. Então, é uma oração para um novo ano. Senhor, que a vossa misericórdia nos assista para que possamos esperar o bem. Que sejamos capazes de olhar para dentro de nós sinceramente e buscarmos uma solução para corrigir os nossos erros. Que essa solução passe pela nossa capacidade de compreender o nosso próximo, pela proeza de perdoar e nos perdoarmos, pela sensatez de uma viagem à nossa consciência. Pai, que sejamos capazes de olhar para o nosso semelhante e ali enxergar um semelhante, não um inimigo. Como poderemos esperar que a vitória nos sorria se desejamos a derrota de quem interfere em nosso caminho? Senhor, que tenhamos olhos para entender as dores do mundo, não aqueles olhos que nos possam toldar a razão, nos fazendo achar que as vossas mensagens sejam castigos, punições, fatores de uma lei de talião inaceitável. Que possamos, dentro dos nossos limites de um orbe em evolução, lamentar a fome, impedir pelo coração a mão que fere, o ódio que mata, a inveja que destrói. Senhor dos mundos,
Não deixe que o orgulho e a vaidade assumam o nosso querer e nos transformem em pobres vítimas da soberba, da presunção e da efêmera sensação de poder. Que nossos exércitos se desfaçam ante o vosso olhar compassivo, para que todos, fraternalmente, possamos construir um mundo mais tolerante, ameno e promissor. As lágrimas, Pai, quanto mais procuramos secá-las, mais elas brotam num perverso ciclo que parece não ter fim, como se elas fossem mais necessárias que a vida e a felicidade. Que tenhamos não só como enxugá-las, mas também como trabalhar para que elas não voltem. Que todos os vossos filhos tenham direito ao pão que alimenta, à saúde que equilibra, ao amor que renova, podendo percorrer todos os caminhos que levam à tolerância, à compreensão, ao perdão, e que neles encontrem a felicidade de poder servir. Senhor do Universo, abençoe não só os que estão carentes e aflitos, os que choram e se destroem, mas também aqueles que vão procurar na luz do Evangelho a força geradora de apoio, de incentivo e de certeza. Olhai para que possamos cuidar melhor do nosso planeta, que nossa ambição não destrua aquilo que a natureza, submetida à vossa vontade, construiu para nos fazer melhores. Ah, Pai de misericórdia, que tenhamos a humildade de aprender e a alegria de ensinar, a coragem para enfrentar nossas mazelas e, principalmente, para admiti-las. Precisamos dar as mãos para as crianças e sermos a bengala para os velhos, acender a luz para os que não enxergam e o guia para os perdidos. Pai de luz, que saibamos identificar as oportunidades e com elas virmos a merecer as moradas que nos estão reservadas em vosso reino. Que possamos viver o espírito das bem-aventuranças e entender por que a humildade nos levará às primícias do vosso reino. Sobretudo, obrigado. Muito obrigado pela graça de recebermos a vida e com ela a oportunidade de elevarmos o nosso pensamento até vós. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem dedica aos idosos a mensagem selecionada para hoje. De autoria desconhecida, o texto leva o título de A Velhice Existe? E reserva créditos para Grupo Noeli Slides, música Giovanni Mahadi, é a canção Too Young, formatação Noeli em noeli_quadros@ig.com.br. Inicialmente, o autor reproduz frases de diversos pensadores, iniciando com Lin Yutang, escritor chinês que viveu no período de 1895 a 1976. Diz ele: na juventude, a beleza é um acidente da natureza. Na velhice, é uma obra de arte. Ainda de Lin Yutang, aspas, amamos as catedrais antigas, os móveis antigos, as moedas antigas, as pinturas antigas e os velhos livros. Mas nos esquecemos por completo do enorme valor moral e espiritual dos anciãos. Fecha aspas. Para André Maurois, novelista e ensaísta francês, 1885 a 1967, aspas, a arte de envelhecer consiste em conservar alguma esperança. Fecha aspas. Na opinião
de Ralph Waldo Emerson, clérigo, período de 1803 a 1882. Aspas. A maturidade é a arte de viver em paz com o que é impossível mudar. Quando envelhecemos, a beleza se converte em qualidade interior. Fecha aspas. Vejamos agora o que nos diz o grande Victor Hugo, escritor francês, 1802 a 1885. Aspas. Para o profano, a terceira idade é inverno. Para o sábio, é a estação da colheita. Nos olhos dos jovens, vemos chamas, mas é nos olhos dos mais velhos onde vemos a luz. Fecha aspas. No pensamento de Francisco Aramburu, não é velho aquele que perde os cabelos, mas sim a sua última esperança. Não é velho o que leva em seu coração o amor sempre ardente. Não é velho o que mantém sua fé em si mesmo, o que vive saudavelmente alegre, convencido de que para o coração não há idade. Pensando bem, não somos tão velhos. O que acontece é que temos muitas juventudes acumuladas. E o autor desta mensagem apócrifa finaliza dizendo: Goethe concluiu Fausto aos 82 anos. Tiziano pintou obras valiosas aos 98. Toscanini regeu orquestras aos 87. Edison trabalhava em seu laboratório aos 83. Benjamin Franklin contribuiu com o projeto da Constituição dos Estados Unidos aos 81. Eu vou morrer um dia qualquer, de um verão qualquer, de um ano qualquer. O venezuelano Jacinto Convite trabalhava no desenvolvimento de uma vacina contra o câncer aos 96 anos. Então, avante! Não haverá força capaz de deter a quem sonha, a quem ainda constrói sobre as cinzas, a quem ama, a quem espera da vida o momento mágico de uma ilusão, a quem não esquece que o tempo passou. Sim, passou, mas não levou consigo o teu coração. Portanto, sonha, constrói, ama, espera e não te importes se te chamem velho. Continua acreditando que ainda há tempo. Meus amigos, aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana de muito progresso, esperança e paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Eu gostaria de lembrar a você que na parte da manhã, no próximo sábado, não haverá atividade no ICEB, mas 3 horas da tarde. Imperdível, César Soares dos Reis, o nosso presidente. Às 3 horas da tarde, ele fará uma atividade especial, um discurso livre, inaugurando as nossas aulas, os nossos seminários das atividades especiais do nosso ICEB. Então, 3 horas da tarde, no próximo sábado, César Soares dos Reis, o nosso presidente, estará conosco, 3 horas da tarde. Nós vamos destacar para hoje Degerson Simões Monteiro, que está colaborando conosco na nossa revista Cultura Espírita de janeiro de 2015. Ele, Gerson, é o nosso entrevistado nesta primeira revista de janeiro de 2015. E o tema, Por uma Nova Economia. A primeira pergunta: podemos então dizer que a ética se realiza principalmente
como expressão da responsabilidade social? E a resposta do Gerson? Podemos afirmar que a ética está norteando as decisões no cenário mundial. Quando se percebe o processar de inúmeras transformações de ordem econômica, política, social e cultural, que, por sua vez, se adaptam aos novos modelos de relações entre instituições e mercados, organizações e sociedade. Continuou Gerson. O conceito de responsabilidade social não deve ser confundido com filantropia ou assistência social. Aqui na lógica, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Entende-se responsabilidade social como um processo de melhoria da empresa na sua relação com seus funcionários, comunidades e parceiros. É uma visão realmente nova. O destaque de Gerson para a nossa revista Cultura Espírita. Eu gostaria de lembrar a você que nós temos um novo portal que está sendo todo reformulado e breve estará à sua disposição, mas o nosso portal ICEB funciona. E o nosso endereço é, anote, portaliceb.org.br. Este foi o informativo do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Este noticiário, Neandertal Alves, bom dia. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Açaruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.